sabe. Luiz Castro chegou, cantou e falou. Quero te trazer aqui os bastidores da chegada do nosso técnico português, que chegou por volta da 1 da manhã de domingo. As primeiras palavras, como é que foram esses bastidores e como será o domingo de Luiz Castro dentro do CT Luiz Carvalho. E a direção do Grêmio, que estava lá na figura de Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, revelou uma grande novidade no grupo, no time do Grêmio. Então vamos lá, de imediato aqui, tá? E essa novidade é interessantíssima, acho que tu vai gostar aqui, não é só uma, são aí 2, 3 pra gente comentar. Primeira coisa, o Luiz Castro chegou, fez Dubai, São Paulo, Porto Alegre, chegou num voo da Gol por volta da 1 da manhã, tinha alguns torcedores do Grêmio lá, um bom número, considero um bom número, tinha torcida jovem, a geral, torcedores que não são de organizadas, considero um bom número porque 1 da manhã, madrugada de sábado para domingo, não estamos falando de um domingo 4 da tarde, e sim numa madrugada. E o Luiz Castro logo ficou contagiado. Ele chegou lá com a direção recebendo, a van, seguranças, a van que transportaria ele para o hotel, mas de olho na torcida. Tanto é que ele vai dar uma manifestação para a imprensa que está ali e ele tem que esperar a torcida parar de cantar. Ele tenta falar, mas não consegue porque a torcida está cantando. E aí alguém fala para ele, vai te acostumando que a torcida aqui canta sempre. Então o Luiz Castro já sentiu o carinho da torcida do Grêmio e o apoio. Bom, as primeiras palavras de Luiz Castro, elas são muito boas. Porque não é sobre ele, não é sobre o trabalho dele, mas sim falou do Grêmio. E veja que não é preciso pesquisar no Google para saber quem é o Grêmio. O mundo conhece Grêmio. E Luiz Castro pisou em Porto Alegre e já sabia a história toda do Grêmio. Toda do Grêmio, porque o Grêmio é gigante. Veja o que falou ele, tá? Abre aspas. Me sinto muito honrado em representar o Grêmio, uma instituição muito grande, tricampeão da Libertadores, vencedor de várias Copas, bicampeão brasileiro, campeão do mundo. Uma honra muito grande em representar o Grêmio. Iremos fazer tudo com responsabilidade, o nosso trabalho, para termos sucesso. Estamos motivados, vamos iniciar nossa temporada no dia 2 de janeiro, né? Onde nossa cabeça sempre está focada em fazer coisas boas para a instituição. Então veja aqui que ele citou os títulos do Grêmio e depois ele dá uma entrevista especialmente para a Grêmio TV, para as mídias sociais do Grêmio. Ele fala o Grêmio, que é um time gigante, fundado em 1903, então ele sabe o ano de fundação do Grêmio, sabe todos os títulos. É impressionante isso, porque tem pessoas que chegam aqui em Porto Alegre e tem uma preguiça, sabe, de pesquisar as coisas, de entender as coisas. Mas o Luiz Castro chegou aqui sabendo tudo, da fundação aos títulos do Grêmio. Ótimo. E se mostrou empolgado, já estava cantando, apoiando, se envolveu. O cara tá motivado. Isso é muito bom, isso é muito importante. Sabe, não virou as costas para a torcida, não abandonou de longe, né? Porque tem jogador que desce aqui, que nunca ganhou nada, que faz assim, e nem chega perto. Não, o Luiz Castro foi lá, abraçou todo mundo. Cara, legal. Bom demais mesmo, gostei muito da primeira impressão de Luiz Castro. Hoje, domingo, ele vai, se enfiar dentro do CT Luiz Carvalho, vai conversar com a direção do Grêmio, tem relatórios que ele quer ler, tem relatórios que ele quer entregar, porque, como eu falei aqui, foi confirmado ontem, na chegada dele, ou hoje, né, o Luiz Castro passou os últimos dias olhando muitos jogos do Grêmio. Ele e a comissão. Então eles estudaram, pegaram alguns jogos importantes, outros não tão importantes assim, porque é importante ver o que deu o ruim, e ele estudou muita coisa. Então isso foi fundamental. Então vai passar o dia inteiro do CT Luiz Carvalho e vai conhecer a arena do Grêmio que ele não conhece. Porque quando ele jogou com o Botafogo, ele jogou no Rio de Janeiro. Já no jogo da volta aqui em Porto Alegre, já não era mais ele, né? Porque o trabalho dele foi interrompido quando ele vai para a Arábia e vai treinar o time do Cristiano Ronaldo. Então, segunda-feira, coletiva, 1 da tarde, tá? Coletiva, 1 da tarde do Luiz Castro, segunda-feira, ao vivaço aqui no Careca. Inclusive, transmitimos a chegada do Luiz Castro, por isso estou com um fone de ouvido aqui, que estava fazendo transmissão ao vivo e estou fazendo um resumão para vocês agora dessa transmissão ao vivo da chegada dele. Bom, gente,
Bom, se a chegada do Luiz Castro é importante, e tava lá o Baidec, por exemplo, campeão do mundo com o Grêmio, zagueiro, que tem uma passagem em Portugal, que conhece o Luiz Castro e ajudou também a trazer o Luiz Castro, o Baidec, zagueiro campeão do mundo, e o Felipão também conhece o Luiz Castro. Veja que Luiz Castro chega aqui com amigos que vão ajudá-lo, isso é muito importante, muito importante. O Antônio Dutra Júnior estava lá. E antes da chegada do Luiz Castro, ele atendeu a imprensa, o vice-presidente de futebol do Grêmio. E vai trazer novidades, cara. Vai trazer novidades importantíssimas do grupo do Grêmio, do time do Grêmio. Olha só o que ele disse, tá? Primeira coisa é que as contratações, eles vão tentar ser cirúrgicos em trazer peças que vão resolver nível titular e não vão trazer em grande quantidade. Vão trazer 10 atletas. Eles querem trazer grandes jogadores para resolver e ser titular. Então ele disse a primeira coisa, só que aí vem a grande manchete para mim. O que disse o Antônio Dutra Júnior? Vamos trabalhar com 26 jogadores. 26 jogadores. Sabe quantos jogadores o Grêmio tem hoje? 37. Então, trabalhar com 26 jogadores e o Grêmio tem 37, nós estamos falando de 11 a menos. Bom, o limpa já começou. Quem é que saiu? Alex Santana foi devolvido lá pro Corinthians, o Christian Oliveira foi emprestado pro Bahia, o Enzo, lateral que veio do CSA, volta pro CSA, já são 3 aí, né? E tem os jogadores que não estavam aqui, né? E não contam. Por exemplo, Adriel estava voltando, ou ele confirmou o empréstimo ao Aves de Portugal. O Arezzo também confirmou que vai ser mais uma vez emprestado ao Peñarol, né? O Arezzo não volta. Então veja que o trabalho vai ser grande. E a gente já tem alguns jogadores no alvo que o Grêmio quer negociar. Gemerson, Camilo, né? Então a ideia do Grêmio, foi falado pelo Antônio Dutra Júnior, é trabalhar com 26 jogadores. O Grêmio tem 37. É bastante coisa para limpar, tá? Mas 26 não é pouco? Bom, aí tem uma leitura. Aí tem uma leitura importante. Já há uma leitura de usar a base aí. Se tu vai trabalhar com 26 atletas, mas precisa ter 30, bom, aí tu pega 3 da base. E a ideia é usar a base. Por exemplo, o zagueiro Luiz Fernando, o Thiaguinho e o Gabriel Mack, os guris do Sub-17, Luiz Eduardo, o zagueiro, né? Luiz Eduardo, o volante Thiaguinho e o Gabriel Mack, trazer para o time de cima já para treinar como titular, profissional. Então o Grêmio quer reduzir esses jogadores cascudos de 26, mas puxar muita gente da base. É isso aí, já gostei. É isso aí. Trazer Alex Santana, Enzo, só para inchar o grupo, não adianta, cara. Então pega da base. Melhor, né? Rapidinho sobre Camilo, tá? Antônio Dutra Júnior falou o seguinte, porque até falei aqui no vídeo, surgiu uma grande polêmica envolvendo a antiga gestão do Grêmio. De que o Grêmio tem que pagar um valor para o time russo para o Camilo. Só que quando o Camilo foi anunciado este ano, foi informado que ele era um jogador livre. Por quê? Porque o Grêmio ativou o mecanismo da FIFA de países que estão em guerra. A Rússia está em guerra e aí o time é obrigado a liberar o jogador. Só que o time russo entrou na FIFA alegando que o Grêmio fez um aliciamento do jogador, ou seja, pegou o jogador sem a consideração do time russo e aí o time russo está pedindo aí 4 milhões de reais. Tá, mais ou menos isso. O Grêmio ainda tá vendo na FIFA se vai pagar ou não, mas tem essa possível dívida, tá, do Camilo. Então assim, é um problema, porque é melhor o Grêmio não se incomodar com a FIFA e pagar esses 4 milhões de reais, para não ficar essa coisa na justiça, né? É melhor. Sobre Transferban, o Grêmio vai pagar segunda, no máximo terça. E aí já na terça ou quarta-feira já pode registrar novos jogadores. Lembrando que o Transferban é referente a 7 milhões de reais que o Grêmio deve ao Granada da Espanha pelo Arezzo. A direção anterior não pagou. E aí o Granada entrou na FIFA e puniu o Grêmio. Então o Grêmio vai pagar segunda-feira ou terça, 7 milhões de reais, e aí o Grêmio está liberado para registrar novos jogadores. Ainda bem. Direção trabalhando sério. Gostei muito sobre o que falou de 26 jogadores.
reduz o grupo e usa a base. Sobre Savarino, o meia venezuelano que joga no Botafogo, tá? Antônio Dutra Júnior também falou sobre ele, disse que gosta muito, que é um jogador que o Grêmio está analisando, lembrando que o Botafogo deve pagamentos do Natan Fernandes e do Cuiabano para o Grêmio. Então daqui a pouco o Grêmio poderia pegar o Savarino, mas acho difícil o Botafogo aceitar isso, né? É mais fácil o Botafogo ficar adiando o pagamento, e veja que o Botafogo é rico, entre aspas, né? É SAF, e tem o Textor lá. Enfim, gente, informações importantes. O que tu achou sobre isso? Escreva tudo nos comentários e o que achou da chegada do Luiz Castro. Vamos, Grêmio! Tamo junto!